Ela chegou de noiva na casa da mãe e ouviu: vai se arrepender dessa escolha. A família inteira desprezou ele. Anos depois ele voltou próspero, e descobriram que foi ele quem salvou todos da ruína financeira. Marcela segurava a mão de Daniel com tanta força que os dedos dele estavam ficando brancos. Eles estavam parados na frente do portão da mansão onde ela tinha crescido, aquela casa enorme com jardins que pareciam saídos de revista. Daniel olhou para ela e deu um sorriso que tentava esconder o nervosismo. Ainda dá tempo de voltar, ele sussurrou. Não, eles precisam saber. A empregada abriu o portão e o sorriso dela morreu quando viu Daniel. Marcela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que todo mundo dava quando via o namorado dela. Um misto de pena e julgamento, como se estivesse assistindo alguém cometer o maior erro da vida. Eleonora estava na sala de jantar revisando papéis quando eles entraram. A mãe de Marcela nem levantou os olhos dos documentos. Patrícia, a irmã mais velha, estava mexendo no celular e soltou uma risadinha quando viu quem tinha chegado. Mãe, a gente precisa falar com você, Marcela começou. Eleonora finalmente olhou para cima. Primeiro para a filha, depois para Daniel, e seus olhos se estreitaram como se tivesse visto algo desagradável. Se trouxe esse rapaz aqui de novo, já sei que não vai ser conversa boa. Daniel engoliu seco, mas ficou quieto. Eles tinham combinado que Marcela falaria primeiro. A gente vai casar. Vim trazer o convite. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que parecia sugar o ar. Patrícia largou o celular. Eleonora largou os papéis com tanta força que alguns voaram da mesa. Você enlouqueceu? A voz da mãe saiu baixa, perigosa. Depois de tudo que eu fiz por você, depois da educação que te dei, você vai jogar sua vida fora por causa de um mecânico. Patrícia completou com um sorriso maldoso. Pode falar, mãe. É isso que ele é. Um mecânico de oficina que provavelmente mal terminou a escola. Marcela sentiu o corpo de Daniel ficar tenso ao lado dela. Ela apertou mais a mão dele, implorando silenciosamente para que ele não respondesse. Eu amo ele, mãe. E a gente vai casar de qualquer jeito. Só vim avisar por educação. Eleonora se levantou devagar da cadeira. Ela caminhou até ficar bem na frente de Daniel, tão perto que ele podia sentir o perfume caro que ela usava. A mulher olhou ele de cima a baixo com tanto desdém que parecia estar avaliando algo que encontrou no lixo. Quanto? Como? Daniel finalmente falou. Quanto você quer para sair da vida da minha filha? 10 mil? 20? Todo mundo tem um preço, rapaz. Qual é o seu? Marcela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mãe, pelo amor de Deus. Cala a boca, Marcela. Estou falando com ele. Eleonora continuou encarando Daniel. E então? Quanto custa para você desaparecer e deixar minha filha em paz? Daniel respirou fundo. As mãos dele tremiam, mas a voz saiu firme. A senhora não tem dinheiro suficiente para me fazer abandonar a Marcela. Porque o que eu sinto por ela não se compra. Patrícia soltou uma gargalhada alta, daquelas que ecoam e ferem. Ai, meu Deus, que lindo! Olha só, mãe. Ele até fala bonito. Deve ter ensaiado no espelho. Patrícia, chega! Marcela gritou, mas a irmã ignorou completamente. Sabe o que é engraçado, irmãzinha? É que você podia ter qualquer um, literalmente qualquer um. O filho do juiz estava interessado. O sobrinho do deputado te chamou para sair 3 vezes. Mas não, você escolheu o mecânico. Augusto, o pai de Marcela, apareceu na porta da sala naquele momento. Ele tinha acabado de chegar do trabalho e ainda usava o terno cinza que sempre vestia. Quando viu Daniel, o rosto dele fechou completamente. O que está acontecendo aqui? Sua filha veio anunciar que vai casar com esse rapaz. Eleonora disse, a voz carregada de veneno. Augusto tirou os óculos e passou a mão no rosto, cansado. Marcela, você é minha filha e eu te amo, mas isso é loucura. Você mal conhece esse garoto. A gente está junto há mais de 1 ano, pai. 1 ano não é nada. Você tem a vida toda pela frente. Vai se formar, vai conseguir um emprego excelente, vai conhecer pessoas do seu nível. Do meu nível? Marcela sentiu a raiva subindo pela garganta. O Daniel não é do meu nível? Não é não. Patrícia respondeu antes do pai. Desculpa ser direta, mas não é. A gente cresce ouvindo que amor não paga conta, que a gente tem que ser prático.
E casar com um mecânico não é ser prático, irmã, é ser burra. Daniel deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Marcela viu a dor nos olhos dele e sentiu algo se partir dentro do peito. Vocês são horríveis. Todos vocês. A gente é realista. Augusto corrigiu. E está tentando te proteger de um erro que vai te fazer sofrer pelo resto da vida. Eleonora pegou o convite da mão de Marcela. Era um papel simples, impresso em casa. Nada comparado aos convites luxuosos que a família costumava receber. Ela olhou para o papel com nojo e, bem devagar, começou a rasgar. Mãe, não! Mas Eleonora continuou rasgando até o convite virar pedacinhos pequenos que ela jogou no chão. Pronto, não vai ter casamento nenhum. Eu não permito. A senhora não pode me proibir. Eu já sou maior de idade. Mas ainda mora no meu teto e come da minha comida, Eleonora rebateu. Enquanto depender de mim, você faz o que eu mando. E eu estou mandando você terminar com esse rapaz agora. Marcela olhou para o pai, procurando algum apoio, mas Augusto desviou o olhar. Ela olhou para Patrícia, que estava sorrindo como se estivesse assistindo um programa de televisão divertido. Sabe de uma coisa? Eu vou casar sim. E vocês não vão estar lá. Ótimo, Eleonora respondeu. Porque eu não iria mesmo. Não vou assistir minha filha se humilhar publicamente. Foi nesse momento que a tia Berenice entrou na sala. Ela era irmã de Eleonora, mas sempre foi mais gentil com Marcela. A mulher olhou para a cena toda e balançou a cabeça. Vocês não aprenderam nada, né? Berenice, não se meta, Eleonora avisou. Eu vou me meter sim, porque eu vi vocês fazerem a mesma coisa com aquele rapaz que a Marcela namorava antes, o que estudava medicina. Lembra? Vocês encheram tanto a cabeça dele que o garoto fugiu apavorado. Marcela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Vocês fizeram o quê? Protegemos você, Augusto respondeu sem emoção. Aquele menino não tinha estrutura emocional para sustentar uma família. A gente só acelerou o inevitável. Vocês destruíram meu relacionamento? A gente te salvou de desperdiçar tempo com alguém errado, Patrícia corrigiu. E vamos fazer de novo. Porque esse aqui, ela apontou para Daniel com desdém, é ainda pior que o outro. Daniel finalmente soltou a mão de Marcela. Ele deu mais um passo para trás, e quando falou, a voz saiu engasgada de emoção contida. Marcela, vamos embora. Aqui não é nosso lugar. Finalmente ele fala algo inteligente, Eleonora murmurou. Marcela estava tremendo inteira, de raiva, de tristeza, de decepção. Ela olhou para cada membro da família, um por vez, gravando aquele momento na memória. Vocês vão se arrepender disso. Eu juro que vão. A única que vai se arrepender é você, Patrícia respondeu. Quando estiver passando fome e vivendo num barraco, vai lembrar desse dia e da chance que teve de fazer diferente. Marcela pegou os pedaços rasgados do convite do chão. Juntou um por um enquanto as lágrimas caíam no mármore. Daniel se abaixou para ajudar e os dois ficaram ali, de joelhos, recolhendo os restos do convite que tinha sido feito com tanto carinho. Patético, Marcela ouviu a irmã sussurrar. Quando eles saíram da mansão, Berenice foi atrás. Ela alcançou os dois no portão e abraçou Marcela forte. Não liga para eles, minha filha. Sua mãe acha que dinheiro é tudo na vida. Mas eu conheci seu pai quando ele não tinha nada, e a gente foi feliz assim. Felicidade não mora em conta bancária. Obrigada, tia. Eu vou no casamento de vocês. Podem contar comigo. Mas Berenice foi a única. Dias depois, quando Marcela e Daniel se casaram numa cerimônia simples numa capela pequena do bairro dele, nenhum membro da família Almeida apareceu. Marcela usava um vestido branco simples que tinha comprado numa loja popular. Daniel estava de terno emprestado do patrão. Os únicos convidados eram amigos dele da oficina, alguns vizinhos, e a tia Berenice, que chorou mais que a própria noiva. O padre que celebrou a cerimônia fez questão de dizer que amor verdadeiro não precisa de luxo para existir. Quando trocaram as alianças simples, Daniel sussurrou no ouvido de Marcela: Eu prometo que um dia vou te dar a vida que você merece. Eu já tenho tudo o que preciso, ela respondeu. E naquele momento era verdade. Mas na saída da igreja, Marcela viu uma mensagem no celular. Era de Patrícia. A mensagem tinha uma foto da mansão dos pais com a legenda: Enquanto isso na vida real, e embaixo, mais uma frase que queimou como ácido:
Aproveita sua festinha de pobre. Quando a realidade bater, você sabe onde a gente mora. Se é que ainda vamos querer te receber de volta. Marcela bloqueou o número e desligou o celular. Daniel percebeu a mudança no rosto dela e perguntou se estava tudo bem. Ela sorriu, guardou o telefone na bolsa e respondeu que sim, porque naquele momento ela tomou uma decisão. Aquela família tinha morrido para ela e ela estava pronta para construir uma nova vida. Uma vida onde amor valia mais que sobrenome, onde caráter importava mais que conta bancária, onde ser feliz era mais importante que parecer feliz. Eles saíram da capela de mãos dadas enquanto os amigos jogavam arroz. Não tinham lua de mel planejada, não tinham festa cara, não tinham nada além um do outro. Mas naquele momento, parecia suficiente. O apartamento tinha um quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro onde mal dava para se virar. Marcela estava sentada no chão da sala vazia, encostada na parede, olhando as caixas com as poucas coisas que tinha trazido da casa dos pais. Daniel estava montando uma mesinha de plástico que tinham comprado numa loja de descontos. Pronto, agora a gente tem onde comer, ele disse tentando soar animado. Marcela forçou um sorriso, mas Daniel percebeu que era falso. Ele se sentou no chão ao lado dela e pegou a mão dela. Sei que não é o que você imaginava. Está perfeito. Ela mentiu. Não estava perfeito. O colchão estava no chão porque não tinham dinheiro para a cama. A geladeira fazia um barulho estranho. Tinha infiltração no teto do banheiro. Mas era deles. E isso tinha que significar alguma coisa. Daniel começou a trabalhar ainda mais na oficina São José. Seu Antônio, o dono, era um senhor de cabelos grisalhos que tinha dado a primeira chance para Daniel quando ninguém mais quis. Agora Daniel chegava antes de todo mundo e saía depois que o último funcionário ia embora. Rapaz, você vai acabar dormindo aqui na oficina. Antônio brincava, mas tinha preocupação na voz. Preciso do dinheiro extra, seu Antônio. Tenho uma esposa para cuidar agora. Ter esposa é bom, mas morrer de tanto trabalhar não adianta nada. Mas Daniel não diminuía o ritmo. Todas as manhãs ele saía antes do sol nascer e voltava depois que escurecia. As mãos dele viviam sujas de graxa. As costas doíam de tanto se abaixar embaixo de carros, mas ele nunca reclamava. Marcela tinha conseguido emprego numa loja de roupas do shopping. O salário era baixo, e ela passava o dia inteiro em pé, atendendo clientes, mas ajudava nas contas. Foi num desses dias de trabalho que ela viu Patrícia. A irmã entrou na loja com duas amigas, todas vestindo roupas caras e carregando bolsas de grife. Marcela sentiu o estômago embrulhar quando os olhos dela se encontraram. Nossa, Marcela, é você mesmo? Patrícia fingiu surpresa. Não sabia que você estava trabalhando aqui. As amigas de Patrícia riram baixinho. Marcela sabia exatamente o que aquilo significava. A irmã tinha ido até ali de propósito para a humilhar. Posso ajudar em alguma coisa? Marcela tentou manter a voz profissional. Ah, só estou dando uma olhada. Sabe como é procurando algo especial. Nada muito simples. Patrícia pegou uma blusa e olhou a etiqueta de preço com desdém. Nossa, que baratinho. Imagino que seja da sua coleção pessoal agora, né? As amigas riram mais alto. Marcela apertou as unhas na palma da mão com tanta força que deixou marcas. Se não for comprar nada, preciso atender outros clientes. Claro, claro. Não vamos atrapalhar seu importante trabalho. Patrícia deu meia volta, mas parou na porta. Ah, Marcela. Mamãe mandou perguntar se você já está passando fome. Ela disse que quando isso acontecer, você pode voltar rastejando, que talvez ela aceite de volta. Quando a irmã saiu, Marcela trancou-se no banheiro dos funcionários e chorou. Chorou de raiva, de humilhação, de cansaço, mas limpou o rosto, retocou a maquiagem e voltou para o salão como se nada tivesse acontecido. Ela não contou nada para Daniel. Não queria preocupar ele com mais problemas. As semanas foram passando e a vida continuou apertada. Teve dias que eles comeram macarrão puro no jantar, porque era tudo que sobrou do dinheiro. Teve noites que Marcela fingiu não estar com fome para que Daniel comesse mais, mas tinha algo que ela não sabia. Toda madrugada, depois que ela adormecia, Daniel levantava e ia para a mesinha de plástico da sala. Ele abria o notebook velho que tinha comprado usado e estudava. Linhas e mais linhas de código apareciam na tela.
Tutoriais de programação tocavam no volume mais baixo possível. Daniel anotava tudo num caderno já gasto, testava comandos, corrigia erros, aprendia sozinho o que outros pagavam caro para estudar em universidades. Ele tinha um sonho, um projeto que estava criando nas poucas horas vagas que tinha. Era um aplicativo, algo que poderia revolucionar a forma como pequenos negócios gerenciavam estoques. Mas ainda estava longe de ficar pronto. "Por que você não dorme?" Marcela perguntou uma noite quando acordou e viu a luz acesa. Daniel fechou o notebook rápido. "Não conseguia dormir. Fica tranquila, já vou deitar." Ele não mentiu exatamente, mas também não contou a verdade toda. Tinha medo de criar expectativas. Tinha medo de fracassar. Então manteve o projeto em segredo, trabalhando sozinho na madrugada enquanto a cidade dormia. Foi algumas semanas depois que Marcela sentiu algo estranho. Ela estava no trabalho quando uma tontura forte fez ela se apoiar no balcão. A gerente a percebeu e mandou sentar. "Você está bem?" "Está pálida." "Só uma tontura. Já passa." Mas não passou. Durante dias ela sentiu enjoos, cansaço, um mal-estar que não conseguia explicar. Até que uma colega de trabalho sugeriu: "Já pensou que pode estar grávida?" O teste deu positivo. Marcela ficou olhando as duas linhas cor-de-rosa sem conseguir processar. Ela estava grávida. Eles mal tinham dinheiro para comer direito e agora vinha um bebê. Ela contou para Daniel naquela mesma noite. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele ia ficar bravo. Mas quando ele finalmente falou, a voz estava embargada. "A gente vai ser pais?" "Vai. Eu sei que não é a melhor hora. Eu sei que a gente está sem grana, mas..." Daniel a abraçou tão forte que tirou o ar dela. "É a melhor notícia que eu já recebi na vida inteira." Eles dormiram abraçados naquela noite, fazendo planos, sonhando com um futuro melhor, imaginando como seria o rostinho daquele bebê. Mas alguns dias depois, Marcela acordou com uma dor forte na barriga. Era de madrugada e Daniel estava na mesa estudando como sempre. Quando ela ligou a luz do banheiro e viu o sangue, o grito que saiu dela fez Daniel largar tudo e correr. O hospital público estava cheio. Eles esperaram horas numa cadeira desconfortável enquanto Marcela sangrava e chorava baixinho. Quando finalmente foram atendidos, a médica examinou e deu a notícia que eles já esperavam, mas não queriam ouvir. "Sinto muito. Foi um aborto natural. Não tem nada que pudéssemos fazer." Marcela ligou para a mãe daquele telefone do hospital. Foi um impulso, uma necessidade de ter a família por perto num momento tão doloroso. Eleonora atendeu no terceiro toque. "Mãe, eu perdi o bebê. Estou no hospital e... E o que você quer que eu faça, Marcela? Você escolheu essa vida. Agora aguenta as consequências." E desligou. Marcela ficou olhando para o telefone na mão, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Daniel viu as lágrimas escorrendo e tomou o celular dela. Ele abraçou a esposa e deixou ela chorar no peito dele até não ter mais lágrimas. Eles voltaram para casa quando amanheceu. O apartamento parecia menor, mais vazio, mais triste. Marcela deitou no colchão e ficou olhando para o teto com os olhos secos. Não chorava mais. Só sentia um vazio enorme no peito. Daniel sentou ao lado dela e segurou a mão dela em silêncio. Ficaram assim por horas, sem falar nada, só estando ali um para o outro. Foi naquela noite que algo mudou dentro de Daniel. A dor, a raiva, a frustração de não conseguir proteger a esposa, de não conseguir dar uma vida melhor para ela. Tudo aquilo se transformou numa determinação que ele nunca tinha sentido antes. Ele voltou para o notebook com uma urgência nova. O projeto que estava criando ganhou foco, velocidade, propósito. Ele trabalhava na oficina durante o dia e programava durante a noite até os dedos doerem. Café virou sua principal refeição. Seu Antônio percebeu a mudança. "Daniel, o que está acontecendo com você? Parece um homem possuído." "Só estou focado, seu Antônio. Preciso melhorar de vida. Preciso dar algo melhor para minha esposa." O velho mecânico balançou a cabeça. "Cuidado para não se perder no caminho, rapaz. Ambição é boa, mas obsessão destrói." Mas Daniel não conseguia parar. Cada linha de código que escrevia, cada função que criava, cada bug que corrigia, tudo isso era alimentado pela lembrança da voz fria da sogra no telefone, pelo olhar de desdém de Patrícia,
pela dor no rosto de Marcela quando perdeu o bebê. Algumas semanas se passaram quando chegou a primeira proposta. Um investidor pequeno de uma aceleradora de startups tinha visto o protótipo do aplicativo de Daniel numa plataforma online. Ele mandou uma mensagem oferecendo uma quantia para desenvolver o projeto. Daniel olhou para os números na tela. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 6 meses na oficina. Seria suficiente para sair daquele apartamento, comprar móveis de verdade, dar uma vida mais confortável para Marcela. Ele ficou olhando para a proposta a noite inteira. Marcela estava dormindo no quarto, ainda se recuperando emocionalmente da perda. Seria tão fácil aceitar aquele dinheiro e resolver os problemas imediatos. Mas Daniel sabia que o projeto valia muito mais. Ele sabia que com mais tempo, com mais trabalho, aquilo poderia ser algo realmente grande. Algo que mudaria a vida deles para sempre. Então ele fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Ele recusou a proposta. Obrigado pelo interesse, mas ainda não estou pronto para vender. O projeto precisa de mais desenvolvimento. Ele escreveu de volta. E continuou trabalhando. Continuou estudando. Continuou construindo o futuro que tinha prometido para Marcela. O sol ainda nem tinha nascido quando o telefone de Daniel tocou. Era um número internacional. Ele olhou para a tela sem entender. Depois atendeu com a voz ainda rouca de sono. Alô? Senhor Daniel Ferreira? Aqui é James Cooper, da Tech Global Solutions. Preciso falar com você sobre seu aplicativo Gestão Pro. Daniel sentou na cama de um pulo. A Tech Global era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele tinha lido sobre eles em revistas, tinha visto notícias sobre as inovações que criavam, mas nunca imaginou que entrariam em contato com ele. Sim, sou eu. Excelente. Nosso time de prospecção encontrou seu projeto na plataforma DevHub. Ficamos impressionados com a arquitetura e com o potencial comercial. Gostaríamos de agendar uma reunião para discutir uma possível aquisição. Daniel teve que sentar porque as pernas ficaram bambas. Aquisição? Isso mesmo. Mas prefiro discutir valores pessoalmente. O senhor pode viajar até nossa sede? A reunião aconteceu algumas semanas depois. Daniel nunca tinha andado de avião antes. Ficou olhando pela janela durante todo o voo, vendo as nuvens lá embaixo, tentando processar o que estava acontecendo. A sede da Tech Global era um prédio enorme de vidro que refletia o céu. Dentro tinha gente andando de um lado para o outro com tablets, salas de reunião com paredes de vidro, uma cantina que mais parecia restaurante de hotel, 5 estrelas. James era um homem alto de cabelos loiros que apertou a mão de Daniel com um sorriso. É um prazer conhecer finalmente. Seu trabalho é excepcional para alguém autodidata. A reunião durou horas. Eles discutiram cada aspecto do aplicativo, cada funcionalidade, cada possibilidade de expansão. E quando finalmente falaram sobre valores, Daniel precisou se segurar para não reagir. Era um número com tantos zeros que ele teve que contar 2 vezes para ter certeza que estava lendo certo. Eu preciso pensar. É claro. Mas não demore muito. Temos outras propostas em análise. Daniel voltou para casa naquela mesma noite. Marcela estava assistindo televisão quando ele entrou. Ela percebeu algo diferente no rosto dele. Como foi a viagem? Daniel sentou ao lado dela e contou tudo. Cada detalhe da reunião, cada número apresentado, cada possibilidade que se abria na frente deles. Marcela ficou em silêncio por um longo tempo. É muito dinheiro, ela finalmente disse. É mais do que a gente vai ganhar em várias vidas. Você vai aceitar? Vou, mas a gente não vai contar para ninguém ainda. Quero fazer isso do jeito certo. Eles assinaram os contratos algumas semanas depois. O dinheiro entrou na conta bancária de Daniel e pela primeira vez na vida ele viu seu saldo com todos aqueles números. Mas nada mudou na rotina deles. Continuaram morando no mesmo apartamento. Daniel continuou trabalhando na oficina, pelo menos por mais algum tempo. Marcela continuou no emprego da loja. A única diferença é que agora eles dormiam mais tranquilos, sabendo que tinham uma segurança financeira. Por que a gente não muda logo? Marcela perguntou uma noite. Porque eu tenho um plano. E esse plano precisa de tempo. O que Daniel não contou para ninguém é que estava investindo o dinheiro. Ele tinha aprendido sozinho sobre mercado financeiro, sobre ações, sobre investimentos de alto retorno, e estava multiplicando aquela fortuna inicial de forma inteligente.
Enquanto isso, na mansão dos Almeida, as coisas não iam bem. Augusto tinha investido pesado numa empresa de importação que prometia lucros enormes. Mas a empresa era uma fraude. O dinheiro dele desapareceu da noite para o dia junto com o dono do esquema. Como você deixou isso acontecer? Eleonora gritava na sala enquanto Patrícia assistia com cara de desespero. Eu confiei nas pessoas erradas. Augusto gritou de volta. Achei que era um negócio sólido. A família teve que vender 2 carros. Teve que dispensar metade dos funcionários da casa. Teve que cortar gastos de todo jeito possível. Patrícia precisou vender algumas bolsas de grife para ajudar nas contas. Foi nesse momento que um investidor anônimo apareceu interessado em salvar a empresa que Augusto administrava. A proposta era justa. Vinha com capital de giro, com um plano de reestruturação que fazia sentido. Augusto aceitou sem nem perguntar quem era o investidor. Ele só precisava desesperadamente daquele dinheiro. O que ele não sabia é que o investidor anônimo era Daniel, que tinha criado uma empresa fantasma para ocultar a identidade, que estava salvando a família da esposa mesmo depois de tudo que fizeram. Marcela também não sabia. Daniel manteve isso em segredo porque não queria que ela se sentisse obrigada a perdoar. Ele fazia aquilo porque era a coisa certa a fazer, não porque esperava algo em troca. Mas algumas semanas se passaram quando Marcela descobriu algo. Ela estava atrasada de novo. Fez o teste com medo de se decepcionar, mas as 2 linhas apareceram novamente. Dessa vez, ela não contou para ninguém da família, nem para a mãe, nem para Patrícia, nem mesmo para a tia Berenice. Era segredo dela e de Daniel, e eles decidiram que iriam proteger aquela gravidez com tudo que tinham. As consultas médicas eram numa clínica particular agora. Marcela não precisava mais esperar horas no hospital público. O médico era atencioso e garantiu que faria tudo para que a gestação chegasse ao final. Daniel tinha saído da oficina e agora trabalhava como CEO da própria startup, a Inovatec Brasil. A empresa crescia rápido, fechando contratos com grandes corporações, desenvolvendo soluções tecnológicas que revolucionavam mercados. Mas eles continuavam morando no mesmo apartamento, usando as mesmas roupas simples, vivendo de forma discreta. Quando a gente vai se mudar? Marcela perguntou de novo, agora com a barriga começando a crescer. Logo. Estou só esperando o momento certo. O momento certo chegou quando um convite inesperado apareceu. Era um envelope chique, com papel caro, entregue por um mensageiro. Dentro tinha um convite para a festa de aniversário de Eleonora. Marcela olhou para aquilo como se fosse uma cobra venenosa. Como ela descobriu nosso endereço? Alguém deve ter contado. Você quer ir? Daniel pegou o convite e leu cada palavra com atenção. Depois olhou para Marcela com um sorriso que ela não conseguia decifrar. Quero sim. Está na hora de a gente fazer uma visitinha. Marcela não entendeu o que ele quis dizer com aquilo, mas concordou. Algumas semanas depois, ela estava em frente ao espelho, experimentando um vestido novo. Não era extravagante, mas era bonito e caía perfeitamente no corpo dela. A barriga já aparecia um pouco. Daniel vestia um terno que tinha comprado especialmente para a ocasião. Não era o terno emprestado do casamento. Era um terno sob medida, de uma marca que Augusto usava. Eles foram até a garagem do prédio onde moravam. Lá estava estacionado um carro que Marcela não conhecia. Era preto, brilhante, com o símbolo de uma marca alemã famosa na frente. De quem é esse carro? Nosso. Comprei semana passada. Marcela ficou sem palavras. Daniel abriu a porta para ela e os dois entraram. O cheiro de couro novo, o painel digital, o conforto dos bancos, tudo era tão diferente do que eles estavam acostumados. Daniel, o que está acontecendo? Ele ligou o motor e olhou para ela com aquele mesmo sorriso misterioso. Está na hora de eu cumprir a promessa que fiz no nosso casamento. Lembra? Prometi que te daria a vida que você merece. E eles saíram em direção à mansão dos Almeida, prontos para mudar tudo. O portão da mansão se abriu lentamente quando Daniel tocou a campainha. O mesmo portão onde ele tinha sido humilhado, onde tinham rasgado o convite de casamento, onde a família de Marcela tinha deixado claro que ele não era bem-vindo. Mas agora eles voltavam em um carro que valia mais que a maioria das casas da rua. O manobrista que recebeu as chaves ficou boquiaberto.
Boa noite, senhor. Senhora. Daniel entregou as chaves com naturalidade, como se fosse algo que fazia todo dia. Marcela estava nervosa, as mãos suadas, o coração batendo rápido. Ela instintivamente colocou a mão na barriga pequena, procurando conforto. Vai ficar tudo bem, Daniel sussurrou pegando a mão dela. A festa já estava acontecendo quando eles entraram. Pelo menos 100 pessoas circulavam pelo jardim e pela casa, todas vestidas elegantemente, conversando em pequenos grupos. Garçons serviam champanhe e aperitivos caros. Uma pequena orquestra tocava música clássica num canto do jardim. A primeira pessoa a notar eles foi um primo distante da Marcela. Ele olhou de novo e então cutucou a pessoa ao lado, apontando discretamente. Em poucos segundos, um murmúrio começou a se espalhar pela festa. Patrícia estava rindo de alguma piada perto da piscina quando alguém puxou a manga do vestido dela. Olha quem chegou! Ela se virou e o riso morreu no rosto. Marcela estava ali, com um vestido bonito que certamente não era de loja barata, e Daniel ao lado dela com um terno que custava mais que o carro de Patrícia. Não acredito, ela sussurrou. Eleonora estava dentro da casa conversando com algumas amigas quando viu pela janela. Ela parou no meio da frase, a taça de vinho suspensa no ar, os olhos fixos na filha que não via há tanto tempo. Eleonora, está tudo bem? Uma das amigas perguntou. Marcela está aqui. Sua filha? Que maravilha! Você deve estar tão feliz em vê-la. Mas Eleonora não parecia feliz. Parecia em choque. Marcela e Daniel caminharam pelo jardim e as pessoas abriam espaço para eles passarem. Todo mundo olhava, todo mundo sussurrava, todo mundo tentava entender o que estava acontecendo. Aquela não era a Marcela que tinha saído da mansão anos atrás. Aquela era uma versão diferente, mais confiante, mais elegante. Augusto foi o primeiro da família a se aproximar. Ele tinha envelhecido desde a última vez que Marcela viu. Mais cabelos brancos, mais rugas ao redor dos olhos, uma expressão cansada no rosto. Marcela, você veio. Vim, afinal recebi o convite. Augusto olhou para Daniel como se estivesse tentando resolver um enigma complexo. Daniel, você está diferente. As pessoas mudam, senhor Augusto. Foi nesse momento que Roberto, irmão mais novo de Eleonora, se juntou ao grupo. Ele era jornalista e tinha o hábito de prestar atenção em detalhes. Seus olhos percorreram Daniel de cima a baixo e então se arregalaram. Espera, eu conheço você. Você não é o CEO da Inovatec Brasil? O silêncio que caiu sobre o grupo foi ensurdecedor. Várias pessoas que estavam por perto pararam de fingir que não estavam ouvindo e ficaram claramente prestando atenção. Sou, Daniel confirmou. Eu li uma matéria sobre você na revista Negócios do mês passado. Você fechou um contrato com a Tec Global e está desenvolvendo soluções para bancos internacionais. Você é um dos empresários mais promissores do país. Augusto ficou pálido. Patrícia, que tinha se aproximado para ouvir melhor, sentiu as pernas ficarem fracas. Isso não é possível, ela sussurrou. Você era um mecânico. Era, Daniel concordou calmamente. E aprendi muito naquela oficina. Aprendi sobre trabalho duro, sobre dedicação, sobre não desistir dos seus sonhos mesmo quando todo mundo diz que você não é bom o suficiente. Mais pessoas se aproximavam agora, curiosas, querendo entender o que estava acontecendo. Eleonora finalmente saiu de dentro da casa, caminhando em direção ao grupo com passos lentos. Marcela. A voz dela saiu baixa, quase inaudível. Mãe. Elas ficaram se olhando por um longo momento. Anos de mágoa, de palavras não ditas, de oportunidades perdidas. Tudo estava ali, no espaço entre elas. Você está linda, Eleonora disse, e pela primeira vez em anos, parecia sincera. E grávida. Marcela instintivamente colocou a mão na barriga. Estou. Eu não sabia. Eu não contei. Achei que você não se importava. A dor no rosto de Eleonora foi genuína. Marcela, Deixa eu ver se eu entendi. Patrícia interrompeu, a voz tremendo de raiva mal contida. Você passa anos vivendo que nem pobre com esse cara e agora aparece aqui dizendo que ele é empresário? Isso é mentira. Roberto tirou o celular do bolso e fez uma busca rápida. Segundos depois, ele virou a tela para Patrícia.
Era uma foto de Daniel numa conferência de tecnologia ao lado de empresários famosos com seu nome escrito embaixo. Daniel Ferreira, CEO Inovatec Brasil. Patrícia leu e releu, incapaz de aceitar o que estava vendo. Mas como? Quando? Por que vocês continuaram morando naquele apartamento horrível se tinham dinheiro? Porque a gente quis, Marcela respondeu. Porque não precisávamos provar nada para ninguém. Porque a felicidade da gente nunca dependeu de impressionar vocês. Augusto limpou a garganta, claramente desconfortável. Daniel, eu preciso falar com você. Em particular. Eles se afastaram alguns passos do grupo. Augusto olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo antes de falar. O investidor anônimo que salvou minha empresa. Foi você, não foi? Daniel não respondeu imediatamente. Só olhou para o homem que tinha tentado suborná-lo, que tinha dito que ele não era bom o suficiente para a filha. Foi. Ele finalmente confirmou. Augusto fechou os olhos e, quando abriu, estavam brilhando de lágrimas. Por quê? Depois de tudo que a gente fez com você, por que ajudou? Porque eu amo sua filha. E não queria ver ela sofrer vendo a família passar dificuldades, mesmo que essa família nunca tenha merecido ela. Eu não mereço esse favor. Não merece mesmo, mas não fiz por você. Fiz por ela. Eles voltaram para o grupo onde Eleonora estava tentando segurar as lágrimas enquanto olhava para Marcela. Eu errei. Errei muito. Fui preconceituosa, fui cruel, fui uma mãe horrível. Foi. Marcela concordou sem hesitar. Eu queria tanto que você tivesse uma vida boa, uma vida confortável. Achei que estava te protegendo. Você não estava me protegendo, mãe. Você estava tentando me controlar. Tem diferença. Patrícia se aproximou e, pela primeira vez, não tinha aquele ar de superioridade no rosto. Ela parecia pequena, frágil, derrotada. Eu sempre tive inveja de você, ela admitiu com a voz trêmula. Você sempre foi mais bonita, mais inteligente, mais talentosa. Eu passava horas me maquiando e você acordava linda. Eu estudava tanto e você tirava notas melhores sem esforço. E quando você trouxe o Daniel, eu vi que você também tinha encontrado amor verdadeiro enquanto eu só tinha relacionamentos vazios. Então você decidiu destruir o que eu tinha, Marcela completou. Eu sinto muito, de verdade. Eu fui horrível com você e com ele. Fui mesquinha, fui maldosa. Tentei te fazer sofrer porque eu estava sofrendo por dentro. Um dos garçons trouxe uma bandeja com taças de champanhe. Daniel pegou uma e ficou olhando o líquido dourado brilhar sob as luzes do jardim. Vocês sabem o que é engraçado? Eu cresci pensando que dinheiro era tudo, que se eu conseguisse ficar rico, todas as minhas dores iam desaparecer. E agora, que tenho mais dinheiro do que imaginei, percebi que as melhores coisas da minha vida não custaram nada. Ele olhou para Marcela com tanto amor que algumas pessoas ao redor sentiram lágrimas nos olhos. O sorriso dela de manhã, a mão dela na minha quando a gente assiste filme à noite, a forma como ela fala meu nome, isso não tem preço. E vocês quase me fizeram perder isso. Quase fizeram ela duvidar do que a gente tinha. A gente estava errado, Augusto admitiu, a voz quebrada. Completamente errado. E não tem desculpa para o que fizemos. A festa continuou ao redor deles, mas aquele pequeno círculo parecia existir em outra dimensão. As pessoas passavam, olhavam, sussurravam, mas ninguém tinha coragem de interromper aquele momento. Eu não sei se consigo perdoar, Marcela disse finalmente. Não agora. Talvez nunca da forma que vocês gostariam. Vocês me machucaram demais. Machucaram ele. E quando eu mais precisei, quando perdi meu bebê e liguei pedindo apoio, você me virou as costas, mãe. Eleonora soluçou alto. Eu estava com raiva. Estava magoada. Mas não tem justificativa. Eu deveria ter ido até você. Deveria ter te abraçado. Deveria ter sido mãe. Mas não foi. E aquela dor não vai embora só porque agora você está arrependida. Roberto, que tinha ficado quieto até então, se aproximou de Daniel. Posso fazer uma pergunta? Você sabia que ia ter sucesso quando se casou com ela? Tinha alguma garantia? Nenhuma. Eu só tinha esperança, trabalho duro e a certeza de que amava ela mais que tudo. O resto foi construção. Foi noite sem dormir. Foi acreditar quando ninguém mais acreditava. E se não tivesse dado certo?
Se você tivesse continuado mecânico a vida toda, Daniel olhou diretamente nos olhos dele. Eu seria feliz do mesmo jeito, porque o que me faz feliz não é o dinheiro na conta, é acordar todo dia ao lado dela. É simples assim. Patrícia limpou as lágrimas do rosto, estragando a maquiagem cara. Eu perdi meu emprego semana passada. A empresa onde eu trabalhava fechou. E eu não tenho nenhuma habilidade real. Passei a vida inteira dependendo do nome da família, das conexões, do dinheiro. Agora que isso acabou, eu não sou ninguém. Você pode recomeçar, Marcela disse, mas não tinha calor na voz. Pode aprender algo novo. Pode construir sua própria história. Como você fez? Como eu tive que fazer? Porque vocês não me deixaram outra escolha. A música da orquestra parou e alguém bateu numa taça pedindo atenção. Era a hora do discurso de aniversário de Eleonora. Todos os convidados se reuniram no jardim principal, formando um semicírculo ao redor dela. Eleonora subiu os 3 degraus de uma pequena plataforma decorada. Ela segurava o microfone com mãos trêmulas. Limpou a garganta e olhou para a multidão de rostos expectantes. Obrigada a todos por virem celebrar comigo hoje. Vocês sabem que eu sempre valorizei família acima de tudo. Ela pausou, procurando Marcela no meio da multidão. Ou pelo menos eu achava que valorizava. Mas na verdade, eu valorizava aparências. Status. O que os outros iam pensar? Um silêncio constrangido se espalhou pelo jardim. Há alguns anos, minha filha mais nova trouxe para casa o homem que amava. E eu destruí esse amor. Ou tentei destruir. Porque achei que ele não era bom o suficiente. Porque trabalhava com as mãos. Porque não tinha sobrenome importante ou conta bancária poupuda. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Eleonora agora. Mas eu estava errada. Terrivelmente errada. Aquele homem tinha algo que dinheiro nenhum compra. Tinha caráter. Tinha determinação. Tinha a capacidade de amar minha filha do jeito que ela merecia ser amada. E eu não vi. Fui cega pela minha própria arrogância. Marcela sentiu a mão de Daniel apertar a dela mais forte. Hoje ele está aqui. Rico, bem-sucedido, respeitado. Mas sabe o que é mais impressionante? É que mesmo depois de tudo que fizemos com ele, mesmo depois de todas as humilhações, ele salvou nossa família. Ele foi o investidor anônimo que resgatou a empresa do meu marido quando estávamos à beira da falência. Gaspes de surpresa ecoaram pelo jardim. Augusto baixou a cabeça, incapaz de encarar os olhares das pessoas. Então hoje, no meu aniversário, o melhor presente que posso receber não é mais uma joia ou viagem. É a chance de pedir desculpas publicamente. Marcela, Daniel, me perdoem. Não pela pessoa que sou hoje, mas pela pessoa horrível que fui com vocês. Eleonora desceu da plataforma e caminhou direto até onde eles estavam. Ela parou na frente da filha, as mãos estendidas, mas sem tocar, esperando permissão. Eu não espero que você me perdoe agora, ou nunca. Só queria que soubesse que eu vou passar o resto da minha vida arrependida de ter desperdiçado esses anos longe de você. Marcela olhou para aquela mulher que era sua mãe. Viu as rugas que não estavam lá antes. Viu o peso da culpa nos ombros curvados. Viu a dor genuína nos olhos. Eu preciso de tempo, Marcela disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Não vou fingir que está tudo bem, só porque vocês estão arrependidos agora. Eu entendo. Mas eu não quero que meu filho cresça com essa mágoa toda. Então talvez, com o tempo, a gente consiga construir algo novo. Não vai ser como antes. Nunca vai ser. Mas pode ser algo diferente. Eleonora assentiu, incapaz de falar de tanta emoção. Daniel se aproximou de Augusto. O senhor não precisa me pagar de volta. O investimento na empresa foi legítimo, está gerando lucro. Considera quitada qualquer dívida moral também. Como você consegue ser tão generoso? Porque guardar rancor só envenena quem guarda. Eu escolho seguir em frente. Mas seguir em frente não significa esquecer. Significa não deixar que o passado controle meu futuro. A festa continuou, mas tinha mudado completamente de atmosfera. As pessoas se aproximavam de Daniel querendo falar sobre negócios, sobre investimentos, sobre oportunidades. Ele era educado, mas firme em dizer que aquela noite não era sobre trabalho. Marcela encontrou um canto tranquilo no jardim e sentou num banco de pedra. A tia Berenice se juntou a ela minutos depois. Eu sempre soube que ele era especial, Berenice disse.
Desde o primeiro dia. Vi nos olhos dele a mesma determinação que vi no seu avô quando era jovem. Você nunca duvidou? Nunca. Amor verdadeiro tem uma luz própria. E vocês dois brilhavam quando estavam juntos, mesmo nos piores momentos. Obrigada por ter ido no nosso casamento, por ter sido a única. Eu não ia perder aquilo. Foi o casamento mais honesto que já presenciei na vida. Quando a festa estava terminando e os convidados começavam a ir embora, Patrícia se aproximou de Marcela uma última vez. Você está contratando na sua empresa? Marcela quase riu da ironia. Você está me pedindo emprego? Estou. Sei que não mereço. Sei que fui horrível. Mas preciso de uma chance. Prometo que vou trabalhar duro, que vou aprender, que vou provar que consigo ser alguém além da filha mimada que sempre fui. Marcela olhou para Daniel, que deu de ombros como se dissesse, sua decisão. Ela pensou por um longo momento antes de responder. Vou pensar. Mas se eu aceitar, você vai começar de baixo. Vai aprender do zero. Vai ser tratada como qualquer outro funcionário. Sem privilégios, sem favores especiais. Eu aceito. O que for necessário. Daniel e Marcela saíram da mansão quando a noite já estava avançada. O mesmo manobrista trouxe o carro e dessa vez fez questão de dizer que era um modelo lindo. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, processando tudo o que tinha acontecido. Foi Marcela quem finalmente quebrou o silêncio. A gente conseguiu. Conseguimos o quê? Mostrar para eles que estavam errados, que a gente era forte, que o amor vale mais que qualquer sobrenome ou conta bancária. Daniel estacionou o carro numa praça vazia e desligou o motor. Ele se virou para ela e pegou as duas mãos dela nas dele. Sabe o que eu percebi hoje? Que eu não precisava provar nada para eles. Eu já tinha tudo o que importava. Você. Nosso bebê a caminho. Nossa história. O resto é só detalhe. Mas você construiu um império. Isso não é detalhe. Construí porque queria te dar o mundo. Mas descobri que você não precisava do mundo. Você só precisava de mim. E eu só precisava de você. Tudo que veio depois foi consequência, não objetivo. Eles se beijaram ali, naquele carro caro estacionado numa praça simples, e foi o beijo mais sincero que já tinham trocado. Porque não tinha mais nada para provar. Não tinha mais ninguém para impressionar. Era só eles dois e o amor que tinha sobrevivido a tudo. Os meses seguintes trouxeram mudanças que ninguém esperava. Marcela e Daniel se mudaram para uma casa nova. Mas não era a mansão que todos imaginavam. Era uma casa de 2 andares num bairro tranquilo, com um jardim na frente e uma varanda onde dava para ver o pôr do sol. Confortável, aconchegante, mas sem os excessos que a família Almeida considerava essenciais. Por que você não comprou algo maior? Berenice perguntou quando visitou pela primeira vez. Porque a gente não precisa. Essa casa tem tudo que a gente quer. Espaço para nosso filho crescer, um escritório para o Daniel trabalhar, uma cozinha onde posso cozinhar sem bater em móveis. É perfeita. Berenice sorriu e abraçou a sobrinha. Sua mãe ainda não entendeu isso, né? Que felicidade não se mede em metros quadrados. Ela está tentando, do jeito dela. E Eleonora estava mesmo tentando. Ela ligava toda semana perguntando sobre a gravidez, se precisavam de algo, se estava tudo bem com o bebê. Marcela atendia as ligações, mas mantinha uma distância educada. Respondia às perguntas, agradecia a preocupação, mas não convidava para almoços ou visitas. Patrícia tinha começado a trabalhar na Inovatec como assistente administrativa. No primeiro dia, ela chegou 1 hora mais cedo, nervosa, vestindo roupas simples que nunca imaginou usar para trabalhar. Daniel a recebeu pessoalmente no escritório dele. Aqui você vai ser tratada como qualquer outro funcionário. Sem privilégios. Você vai aprender do zero e vai ter que provar seu valor todo dia. Entendeu? Sim, senhor. E não me chame de senhor. Aqui todo mundo me chama de Daniel. Patrícia trabalhou mais duro do que trabalhou na vida inteira. Chegava cedo, saía tarde, fazia perguntas, aprendia, crescia. Alguns funcionários sabiam quem ela era e olhavam com desconfiança no começo, mas ela conquistou o respeito aos poucos, com um trabalho honesto e humildade verdadeira. Organizava arquivos, atendia telefonemas, fazia café para reuniões. Tarefas que antes consideraria degradantes agora eram executadas com cuidado e dedicação. Numa tarde,
Ela estava organizando documentos quando Daniel parou na mesa dela. Como está sendo? Cansativo. Mas bom, eu nunca soube o que era construir algo com as próprias mãos. Sempre tive tudo dado. Agora entendo por que você olhava para mim daquele jeito naquela época. Que jeito? Como se eu fosse uma criança mimada que não entendia nada da vida real. Porque era exatamente isso que eu era. Daniel puxou uma cadeira e sentou ao lado da mesa dela. Sabe o que eu aprendi? Que todo mundo merece uma segunda chance. Mas só quem realmente quer mudar aproveita essa chance. E você está aproveitando. Patrícia sentiu os olhos arderem. Obrigada por não ter me mandado embora, por ter dado essa oportunidade. Não me agradeça. Agradeça sua irmã. Foi ela quem disse sim no final. Augusto tinha voltado a administrar a empresa com um renovado senso de propósito. O investimento de Daniel tinha dado o capital de giro necessário, mas o trabalho duro era dele. Ele renegociou contratos, cortou gastos desnecessários, reestruturou processos. E pela primeira vez em anos, estava tendo resultados honestos baseados em esforço real, não em atalhos ou negócios duvidosos. Ele pediu para almoçar com Daniel algumas semanas depois da festa. Encontraram-se num restaurante simples do centro, nada parecido com os lugares caros que Augusto costumava frequentar. Não quero seu dinheiro de volta, Augusto começou assim que sentaram. Não é por isso que pedi para conversar. Eu sei, quero te agradecer. Não só pelo investimento, mas por ter me mostrado o que é ter caráter de verdade. Eu passei a vida inteira achando que sucesso era sobre quanto dinheiro você tem, quantas propriedades, quantos carros importados. Mas você me mostrou que sucesso real é sobre quem você é quando ninguém está olhando. Daniel tomou um gole de água antes de responder. Senhor Augusto, eu cresci sem nada. Minha mãe criou 3 filhos sozinha trabalhando como faxineira. Eu a via sair de casa antes do sol nascer e voltar quando já estava escuro. As mãos dela eram cheias de calos, as costas sempre doíam, mas ela nunca reclamava, nunca desistiu da gente. Eu não sabia disso. Ninguém sabia, porque eu tinha vergonha. Vergonha da minha origem, vergonha da minha pobreza, vergonha de quem eu era. Até conhecer Marcela. Ela olhou para mim e não viu um mecânico pobre. Viu um homem com sonhos, com potencial, com coração. E isso mudou tudo dentro de mim. Augusto limpou a garganta, claramente emocionado. Eu te julguei pela roupa que usava, pelo carro que não tinha, pelo trabalho que fazia. E cometi o maior erro da minha vida. Quase destruí a felicidade da minha própria filha por puro preconceito. Mas está tentando consertar. E isso conta muito. Foi numa manhã fria de inverno que Marcela sentiu as primeiras contrações. Ela estava tomando café quando a dor veio forte, fazendo ela se apoiar na mesa e derrubar a xícara que estava segurando. O barulho da louça quebrando fez Daniel largar tudo e correr da sala. Está na hora. Vamos para o hospital. O hospital particular onde tinham feito todo o pré-natal era moderno e acolhedor. Marcela foi levada direto para o quarto de parto e Daniel ficou ao lado dela segurando a mão enquanto as contrações ficavam mais fortes e mais frequentes. Ele não a soltou nem por um segundo, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor da testa dela, sendo a âncora que ela precisava. Você consegue. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ele repetia entre uma contração e outra. Berenice chegou meia hora depois que foram internados. Ela entrou no quarto com um buquê de flores brancas e um sorriso enorme que iluminava o rosto todo. Vim conhecer meu sobrinho neto. Tia, obrigada por vir tão rápido. Não ia perder isso por nada nesse mundo. Estou aqui desde o seu casamento e vou estar aqui agora também. Sempre. Do lado de fora do hospital, num carro estacionado a alguns metros da entrada principal, Eleonora segurava o volante com força. Os dedos dela estavam brancos de tanta tensão. Patrícia estava no banco do passageiro, olhando para a mãe com preocupação crescente. A gente não deveria entrar? Patrícia perguntou pela terceira vez. Não fomos convidadas. Não temos o direito de invadir esse momento dela. Mas é seu neto nascendo, mãe. Seu primeiro neto. E por culpa minha, eu não tenho permissão de estar lá dentro. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Eleonora agora. Eu fiz isso comigo mesma. Eu escolhi orgulho ao invés de amor.
Escolhi aparências ao invés de abraçar minha própria filha. E agora estou aqui do lado de fora, olhando de longe enquanto ela passa pelo momento mais importante da vida dela. Patrícia pegou a mão da mãe e apertou com força. A Marcela vai deixar a gente conhecer o bebê. Só vai ser no tempo dela, não no nosso. E está certo assim. Eu sei. E é justo. Eu não mereço mais que isso. Não mereço nada, na verdade. Dentro do hospital, o trabalho de parto estava progredindo devagar. Marcela estava exausta, suada, com dor que vinha em ondas cada vez mais intensas, mas determinada a não desistir. Daniel não largou a mão dela nem por um segundo. Seus dedos estavam entrelaçados com tanta força que doíam, mas nenhum dos dois soltava. Berenice ficou na sala de espera fazendo crochê, como fazia sempre que estava nervosa ou ansiosa. Foram longas 8 horas de trabalho de parto, 8 horas de dor, de esforço sobre-humano, de momentos em que Marcela jurou que não conseguiria continuar, mas ela conseguiu. E quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê ecoando pela sala, o mundo inteiro pareceu parar de girar por um instante mágico. É um menino lindo e saudável. A médica anunciou com um sorriso, colocando o bebê ainda molhado e chorando no colo de Marcela. Daniel olhou para aquele rostinho vermelho e amassado, para os olhos fechados, para as mãozinhas minúsculas que se mexiam no ar, e chorou. Chorou de alegria, de alívio, de amor tão grande que não cabia dentro do peito. Era um amor que ele nem sabia que era capaz de sentir. Ele é perfeito, Marcela sussurrou, beijando a cabecinha coberta de cabelos escuros do bebê. Assim como você, Daniel respondeu, beijando a testa suada da esposa. Eles decidiram dar o nome de Miguel, Miguel Ferreira. Um nome simples, forte, que carregava esperança e recomeço. Berenice foi a primeira pessoa além dos pais a conhecer o bebê. Ela entrou no quarto devagar e quando viu aquela cena, Marcela na cama com o bebê no colo e Daniel sentado ao lado dos dois olhando com adoração, não conseguiu segurar as lágrimas que vinham se acumulando desde que chegou. Ele é lindo, absolutamente perfeito. Parece com vocês dois ao mesmo tempo. Não quer pegá-lo, tia? Berenice pegou Miguel com o cuidado de quem segura algo precioso e frágil demais para este mundo. Ela balançou ele devagar, sussurrando palavras carinhosas que só avós sabem dizer. E quando devolveu o neto para Marcela minutos depois, tinha uma pergunta delicada nos olhos. Sua mãe está lá fora, no estacionamento. Ela não teve coragem de entrar sem ser convidada. Marcela fechou os olhos e respirou fundo, processando a informação. Eu sei que ela está. Vi o carro dela quando a gente chegou de madrugada. Você não quer que ela conheça o neto? Quero. Mas não hoje. Hoje é nosso, meu, do Daniel e de quem realmente esteve presente na nossa jornada toda. Quem nunca duvidou. Ela vai conhecer o Miguel, mas quando eu estiver pronta, não quando ela decidir. Berenice assentiu, entendendo perfeitamente a necessidade de Marcela estabelecer esse limite. Alguns dias depois, já em casa com o bebê, Marcela finalmente reuniu coragem e ligou para a mãe. Eleonora atendeu antes mesmo do primeiro toque terminar. Marcela? É você? Oi, mãe. O bebê nasceu. É um menino. Chamamos ele de Miguel. Eleonora soluçou do outro lado da linha, um som cheio de alívio e dor misturados. Ele está bem? Você está bem? O parto foi tranquilo? Estamos todos bem. Cansados, mas felizes. E você pode conhecer ele, mãe, mas com algumas condições que não são negociáveis. O que você quiser, qualquer coisa. Eu aceito tudo. Você vai respeitar nosso espaço. Não vai dar palpite em como a gente cria nosso filho. Não vai fazer comentários sobre nossas escolhas de pais. E principalmente, vai tratar o Daniel com o respeito que ele sempre mereceu e nunca recebeu de vocês. Eu prometo. Tudo isso e mais. Eu juro pela minha vida. E outra coisa muito importante, mãe. Isso não significa que está tudo perdoado e esquecido. Significa que eu escolho não deixar a mágoa envenenar a vida do meu filho. Ele vai conhecer a avó. Vai ter a chance de ter uma família maior. Mas se você voltar a ser quem era, se tentar nos controlar ou manipular de qualquer forma, você vai perder esse privilégio, para sempre dessa vez. Entendo perfeitamente. E aceito todas as condições. Obrigada, Marcela.
Obrigada por me dar uma chance que eu sei que não mereço. A visita foi marcada para o final de semana seguinte. Eleonora, Augusto e Patrícia chegaram no horário exato marcado, carregando presentes que tinham escolhido com cuidado genuíno. Nada muito caro ou ostensivo. Coisas práticas e úteis para o bebê, escolhidas com carinho e pensamento real. Quando Eleonora viu Marcela com o bebê no colo pela primeira vez, ela parou no meio da sala, incapaz de se mover ou respirar direito. Augusto colocou a mão no ombro da esposa, dando apoio silencioso. Ele é lindo demais. Eleonora finalmente conseguiu dizer com a voz embargada. Quer pegá-lo? Eleonora se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado que poderia quebrar com um movimento brusco. Quando pegou Miguel nos braços pela primeira vez, as lágrimas que ela tinha segurado por tanto tempo finalmente caíram sem controle. Oi, Miguel. Eu sou sua avó Eleonora, e eu prometo ser muito melhor com você do que fui com sua mãe. Prometo te amar sem condições, sem julgamentos, sem expectativas impossíveis. Você só precisa ser você mesmo, e isso vai ser sempre suficiente. Marcela olhou para Daniel, que estava encostado na porta da sala observando tudo com atenção. Ele deu um pequeno sorriso de encorajamento e ela soube que estavam fazendo a coisa certa. Não estava apagando o passado doloroso. Estava escolhendo conscientemente não deixar que o passado destruísse o futuro. Patrícia se aproximou tímida, com medo de ser rejeitada. Posso pegar ele também? Marcela passou o bebê para a irmã com cuidado. Patrícia olhou para aquele rostinho minúsculo e sentiu algo mudar profundamente dentro dela. Responsabilidade, amor incondicional, o desejo intenso de ser alguém que aquela criança pudesse admirar e se orgulhar um dia. Oi, Miguel. Sou sua tia Patrícia. E sabe de uma coisa muito importante? Sua mãe é a pessoa mais corajosa e forte que eu conheço. Ela enfrentou todo mundo, incluindo a própria família inteira, para ficar com quem amava de verdade. E eu fui absolutamente horrível com ela durante muito tempo. Mas vou passar o resto da minha vida tentando ser pelo menos metade da pessoa incrível que ela é. Augusto foi o último a pegar o neto nos braços. Quando o bebê estava aconchegado contra seu peito, ele olhou diretamente para Daniel com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Obrigado. Por ter salvado minha empresa quando eu não merecia ajuda. Por ter dado uma chance real para minha filha Patrícia quando ela não merecia. Por não ter guardado rancor quando tinha todo o direito de guardar. Mas principalmente obrigado por ter amado minha filha Marcela do jeito certo mesmo quando a gente fez de tudo para separar vocês. Eu não fiz nada disso por vocês, senhor Augusto. Fiz por ela. Sempre foi por ela e sempre vai ser. A tarde passou devagar, com conversas ainda cuidadosas, com momentos de silêncio desconfortável que ninguém sabia como preencher, mas também com risos genuínos. Com começos frágeis de algo novo que não era o que tinham antes, mas talvez pudesse ser algo diferente e até melhor. Algo construído em cima de honestidade brutal e respeito conquistado, não em obrigação familiar vazia. Algumas semanas se passaram quando Daniel organizou um evento especial que vinha planejando em segredo. Ele alugou um salão simples, mas bonito, num bairro popular e convidou pessoas que realmente tinham importância genuína na história deles. Seu Antônio, o dono da oficina São José, foi o primeiro a chegar com a esposa. Rapaz, olha só você agora, todo importante e empresário de sucesso. Antônio brincou, dando tapinhas nas costas de Daniel, mas tinha orgulho genuíno brilhando nos olhos cansados. Seu Antônio, nada disso teria acontecido se o senhor não tivesse me dado aquela primeira chance quando ninguém mais quis me contratar. O senhor acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Eu vi algo especial em você desde o começo, garoto. Vi fome de vencer, mas do jeito certo e honesto. Vi determinação verdadeira. E não me arrependo nem um único segundo de ter te dado aquela oportunidade. Daniel entregou um envelope grosso e pesado para o velho mecânico. Isto aqui é para o senhor. Comprei a oficina São José oficialmente e quero que o senhor continue administrando ela. Mas agora como sócio majoritário, não como empregado. 50% de tudo é seu por direito. Antônio abriu o envelope com mãos trêmulas e quando viu os documentos legais lá dentro, as pernas quase falharam. Daniel, meu filho, isso é demais. Eu não posso aceitar isso tudo. Pode e vai aceitar sim. É o justo e merecido. O senhor me ensinou tanto sobre mecânica
quanto sobre caráter verdadeiro, sobre honestidade no trabalho diário, sobre tratar as pessoas com dignidade independente de quem elas sejam. Essas lições todas valem muito mais que qualquer percentual de empresa. O evento continuou com Daniel fazendo um anúncio emocionante para todos os presentes. A gente criou o Instituto Recomeçar. É uma organização sem fins lucrativos que vai oferecer bolsas de estudo completas, cursos profissionalizantes de qualidade e mentoria personalizada para jovens de comunidades carentes. Especialmente para aqueles que foram rejeitados ou abandonados pela própria família por escolherem seus próprios caminhos na vida. Marcela continuou com a voz firme. Porque a gente sabe exatamente o que é não ter apoio de quem deveria apoiar. Sabe o que é ser julgado duramente pelas suas escolhas de vida. E a gente quer muito que outros jovens tenham a oportunidade real que quase não tivemos. A oportunidade de provar que amor verdadeiro, trabalho duro e caráter sólido valem infinitamente mais que sobrenome importante ou conta bancária gorda. A pequena plateia aplaudiu emocionada por longos minutos. Seu Antônio estava chorando abertamente sem vergonha nenhuma. Berenice, sentada orgulhosa na primeira fileira, radiante de felicidade genuína. Ao final do evento, Marcela pegou o microfone uma última vez. Ela olhou para Daniel segurando Miguel, depois para todos aqueles rostos que tinham sido testemunhas fiéis da jornada impossível deles. Tem uma coisa fundamental que eu aprendi nessa história toda. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Significa não deixar que a dor profunda do passado roube completamente a paz possível do presente. Significa escolher seguir em frente sem carregar peso que não é nosso carregar. Eu perdoei minha família sim, mas o relacionamento nunca mais vai ser como era antes. E está tudo bem assim. Porque algumas pontes antigas precisam ser queimadas completamente para que a gente possa construir novas, mais fortes e mais honestas. A vida encontrou um ritmo novo e saudável. Miguel crescia rápido, enchendo a casa de risadas e bagunça gostosa. Patrícia tinha sido promovida na Inovatec depois de provar seu valor real com trabalho árduo. Eleonora e Augusto tinham um lugar modesto na vida do neto, conquistado com mudança genuína e respeito às regras estabelecidas. Numa tarde tranquila, Daniel chegou em casa e encontrou Marcela no jardim com Miguel. O bebê estava numa manta colorida, mexendo os bracinhos e rindo daquele jeito puro que só bebês conseguem. Daniel se deitou ao lado deles na grama macia. Sabe o que eu percebi hoje? O quê? Que eu já tinha tudo isso antes de ficar rico. Já tinha você, já tinha amor verdadeiro, já tinha propósito de vida. O dinheiro só facilitou algumas coisas práticas, mas não mudou absolutamente nada essencial. Marcela virou de lado para olhar nos olhos dele. Você se arrepende de alguma coisa? De todo o esforço? Todas as noites sem dormir? Jamais. Mas não foi para provar nada para sua família. Foi para construir uma vida onde a gente pudesse ter liberdade real de escolher. Escolher onde morar, como criar nosso filho, como ajudar outras pessoas. Liberdade é a maior riqueza verdadeira que existe nesse mundo. E amor, Marcela acrescentou, beijando ele. E amor, ele concordou sorrindo. Miguel fez um barulhinho exigindo atenção imediata, e os dois riram juntos. Ficaram ali, os três abraçados, uma pequena família que tinha sobrevivido a tempestades brutais e saído infinitamente mais forte do outro lado. E essa era a verdade final. Amor verdadeiro não se curva a pressões externas. Não se vende por dinheiro nenhum. Não desiste nunca. Amor de verdade enfrenta qualquer tempestade e sai vitorioso do outro lado. Não porque é fácil, mas porque vale cada segundo da luta. Fim da história. En la herrería. La herrería. Que está cerca de la biblioteca, escuché. Ah, ok. ¿Hay una Voy a ir a, biblioteca? Sí, hay una biblioteca. voy a ir a saber, chicas. Yo no Chao. voy a hacer eso, Que les sí. vaya bien. Certecita. Igual, adiós. Hola, Kimi. A ver, entonces vamos a ver. Por allá. ¿Qué se le Atrás de eso. Me da miedo las mujeres, chiquillo. Me sentí demasiado puesta. Pero esto es una enfermería. Aventurero con... Ah, no. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puedo rolear de su Ah, salario? sí, estamos en la terapia.
Ahí conseguimos ¿Qué es esto? el cuadro de Messi. Esta es una iglesia, no me sirve una polla. Y esto no va. ¿Qué son así? Respeta tu canje, no, que respeta tu canje, amigo. Voy a quedar mal frente a todos. Eso quién sabe por qué suena tanto, tiene una... Igual me gustaría. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Buenazo, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bien, al principio fue horrible. Ella, es que generalmente las VTubers tienen esa forma de hablar, pero yo las banco, porque son muy buena onda. Nunca me he topado con una VTuber pesada. Entonces, aunque al principio me choqué, no me importa, yo las banco. ¿Qué es esto? Permiso, permiso, permiso. ¿Y esto qué? ¿Con cuántas VTubers te has topado en la vida para firmar eso? Con las que me topé aquí en el mouse, Mickey Mouse. Podrás encontrar varios libros. Puta, pero es que yo no quiero libros, yo quiero una cara. ¿Acá? Ah, el travieso. Dice, Casa del minero. Si tienes alguna duda con el altares. ¿Será esto? Ya veo. hola. Puse mi hacha y... A veces quisiera que una interior pero... Bueno, Ay, ¿cómo quito mi hacha? el ladrón de guerrero. Permiso, Dale a Dale, clic Esas derecho. monedas que los demás comercios no tienen gran valor. Ah, Por gracias. favor, te las cambiaré por unas que sí. Nada, amigo. Dejen de hacer eso. Van a matarme. Casa del minero, podrás realizar invocaciones en el altar si tienes. ¿Y yo cómo te alguna paso a mí? Ok, a ver. A verte. Quiero una pala. Este es el altar de invocaciones. No se A los peguen mucho ocupando. porque si no se van a terminar robando el Larry fruto. Sackabin Bow, Service Initiator. Esto no. Este es Ladrión en el herrero. Pero más herramientas necesitan muchos materiales. Si tienes algunos con gusto los compartiré. ¿Y este? A veces quisiera hacer un aventurero pero ya no ¿Qué no dice? pasan. Lo siento, tenemos una larga lista de pedidos. Ok. Esto es raro. ¿Y este? Una pala. ¿Qué? Es una persona, pensé que era una persona. Auxilio, me dio ansiedad, auxilio. Alguien le preguntaba a un mod y dijeron no hay Eh. un PC que venda hilo. Sería ir a encontrar un ex esposo de las Ok. arañas en las minas Entonces, abandonadas. ¿Ya reclutado más gente? Ah, mira, ya metieron más cosas que God. Acá. Bien, God. Dale clic A ver. derecho viendo el crafteo en el a ver, J. pica. Summoning, 2 sticks. Estoy tratando de ver los tutoriales de cómo se hacen las cosas. Oh, mira, se pueden vender. Métele 2 de hierro, dos Summoning palos, altar. un pico de piedra sano y una antorcha y listo, ya tienes tu pico. Ok, ya está mis Pero ¿quién le meto palos. todo eso? ¿Dónde lo meto? Ah, la mesa de acá. La mesa de No, acá. no, no sé. Ah, se Con el usan clic en derecho. esas mesas. Sí, por eso Vale, les vale. tocó, ¿no? Con clic derecho. No, es que métele por orden todo lo que te dije. ¿Ves? Igual puedes ver la receta en el case. ¿Cómo se usa? Dale a la E y a la derecha Ah, y busca si meto- hierro y te ¿Cómo se sale usa? el crafteo. Yo esta Esto mierda es demasiada me lo tecnología. Ah, acá está mi hierro. Ay, yo El no agarro summoning nada. altar. Yo Dos no- palos, 3 de hierro y un pico de piedra. ¿Y ahora yo qué hago aquí esperando? No sé, No me entiendo, quedo. no Mi hierro acá, entiendo. sí, está mi 23 ¿Quién no entiende? ¿Quién no entiende el explico? ¿Quién no entiende el explico? ¿Tienes hierro? ¿Tienes Esto es hierro? tecnología Ay, alienígena. piedra. Ok. Tú no entiendes. Yo Tienes tengo que acercarte a una de esas mesas de rojas. ¿Ves las mesas rojas? ¿Ya? Hoy tenemos que ir por cosas. Pero- Hierro, una letter tuning y Ajá, la- por eso. Con clic derecho tienes que darle, o sea, pones en tu mano 3 lingotes de hierro. Ok, Le das ok, clic ok, derecho. Es upgradeable Ya. esto. Dos palos, ¿Ya los pusiste? le das clic derecho. Es todo Luego upgradeable. le das un ok. pico de piedra sano, clic Sí, derecho y al final le no pones sé, una güey, antorcha. sí. Esto No, 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 tampoco, a ver, ¿no? ok, aprendí a sacar las cosas. Ah, Pásame el hierro. Mira, seguido, dale a la E, Pásame mi pico. dale a la E Ah, y ves a la sata. derecha. Mierda. A la derecha tienes como que Sí, era ítems, solo ¿verdad? de En ellos, Minecraft. Una eh, O sea, hay que ir por más. Iron Sword. Cuando Ya. le das a la E, a la Seguramente. derecha ves como ítems. Sí, Y porque abajo además hay una hay barra de una búsqueda, pala El ¿verdad? iniciador es Ajá. la antorcha. Ah, Ok. sí, sí, sí. Vale, ¿Quieres una escribe pala? hierro. No, ni en pedo.
Ya, ok. una vez Mira, escribes dame hierro, mi cierto que ahora te cuaderno. salen un Tanto- chorro de hierro, Ah, ¿verdad? ya, Pero ya, mira, y para sale cómo se iniciar. dale hace. Ajá, dale clic y ahora Un te sale un stick, yunque. un Arriba, stone medio a la sword, izquierda, dos te iron- dice yunque y altar, ¿no? Un Sí, stick, sí. Va, lo que dice summon y altar es esa Stone mesa. Sword Tienes que guiarte de eso. y dos Ah, ok, de ok, hierro. muchas gracias. Oye, güey, No sé, dame dos de hierro. No, hierro no tengo, me lo gasté todo para el pico. Vamos a usar hombre. esto. Bueno, Ay, ya agarré algo, sabemos agarré algo, no sé de quién es esto. No sé de quién es esto. Ahí está. ¿Les puedo? No puedo usar esto. A ver. Si no, se puede usar, ¿no? No, no se puede craftear. Está Oye, David, bloqueado. no se puede Me voy, me voy. Me dio mucha ansiedad. Ansiedad social, chiquillos, no puedo. No puedo con esto. La vida de streamer me consume. No puedo. Mira. Caballero real. ¿Qué? Yo sé lo que... Sí, chica. Sí, chica, no tengo una polla. ¿Eres Dios? ¡Ah! Ahí va. Él es como... Buenísimo. Jesucristo. Ya. Ay, un Winston. Ok. Pues tenemos que seguir explorando, ¿no? Pues ya vamos. Y buscar gente que nos adopte. Tengo miedo, chicos. Tengo mucho miedo. Me siento demasiado expuesta. No pensé llegar tan lejos. Ahora la gente... Ahí está, ahí. Martu, sí, Martu. Voy a ir a buscar a la Martu para que vayamos a hacer eso juntas. Yo tengo mi bote, ¿cierto? Estoy puro leseando. No, literal. Espérate nomás después. Oh, hola chicos. El día de hoy. No me sale ni aunque lo intente. Lo siento. Martu. Arena por si acaso, siempre importante Martu, tener una Martu, arena. Martu, Martu. Hola, ¿dónde está? Aquí. Oye, pero ¿qué? ¿Qué querías hacer? ¿Un búnker? No, me viene a buscar. Oye, ¿tení hierro? No, estoy yendo para allá recién. Ah, ya para que vayamos juntas, porque hay... Picota, toda cosa. Sí. No he fundido el hierro, sí. No le he ¡Mira! fundido. ¿Qué pasó? Si así en la mesa te sale mesa rosada. ¿Qué? Si así con madera rosada te sale la mesa rosada. Nah, Qué bonita. tecnología. Oye. Tecnología. Ya sí, yo me voy a poner a buscar bloquecitos. Oye, mi mesa te la robaste. Voy a usar tu horno. Me la robé. Sí. Muchas gracias. Te traeré una cuando encuentre. No me la quería robar, tranquila. Ay, No. Martu me da mucho miedo a la gente. Estoy como la ansiedad social a tope. Ya, mira, conversé con los vikingos y me dijeron que para el bosque no fuera. Ay, yo Yo quiero lo ir para allá. Pero vayamos Pero para los atrás vikingos- nomás. Los vikingos son los que están... El Nuge... No, ellas son las buenas ondas. El Kishi y todo ello, ¿no? Parece. Ya, mira, yo me voy a ir por donde está la gatito. Sí, me voy a hacer una... Ay. Allá me haré una cosa, una cafetería, algo exótico. La gatito, ya, a ver. ¿Dónde dice la gatito? Está en el mapa, pues tenéis que ver por dónde está la otra Martu. Ay, que parece que me falta explorar mapa. Ah, bueno. Medio hipo. A ver.